Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e nós somos povo escolhido, nação santa, né, Botega? É isso aí, hoje vamos conhecer a história da Terra da Gangorra. Sei, isso que tu quer que a gente pense. E pra nos ajudar hoje nesse tema, nós temos um convidado, o Gessner, lá do Achando Graça. Fala aí, Gessner. E aí, beleza? Prazer estar aqui com vocês participando. Show de bola! Estamos reunidos hoje para falarmos sobre Israel, conforme os relatos bíblicos. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então, como comentado, nós vamos falar hoje sobre Israel. E principalmente, né, seguindo os relatos bíblicos, né, como a Bíblia nos demonstra a história de Israel, como nasceu esse povo, essa nação, e também o que veio depois, né. Quem é que quer começar aí falando sobre a origem lá do início, mas não precisa começar lá do Gênesis 1, tá, a origem da terra, a origem da nação de Israel mesmo, começando, por exemplo, pela promessa de Abraão, pela promessa de Deus a Abraão, né, dizendo que ele seria pai de muitas nações, né, seria pai de muitas nações não, mas os seus descendentes seriam inúmeros, né, como as estrelas do céu, e também Deus reforça essa promessa a Isaac, né, chegando a Jacó. E aí, Jacó é o terceiro patriarca, quer comentar aí sobre esse cara aí que segue a linhagem daí, depois até mudou o nome? Só pra confirmar aí, a gente já tem vários episódios dos caras antes, né? Então é verdade. Temos o episódio do Adão. Isso, link no post! Sai o link no post. Aí depois de Adão vem pegando a linhagem aí, né? 7, depois vai pra Noé, que a gente tem um episódio Olha também. Ali, ó, link no post! Aí vai pra 100, aí vai pra Terá, ou Tera. Aí não sei, se tá na era de hoje é terabytes, né? Então é tera. Terabyte. Aí chega em Abraão, né? Ali, ó, tem 2 episódios do Abraão, ó, duplo link no post. Duplo link no post. Então aí a gente chega em Isaac e Jacó com seus 12 filhos, né? Jacó com 12 filhos. Jacó era um cara, né, que tinha muitos filhos, né? Vamos ficar por aí. Mas Jacó, ele não ficou com apenas esse nome, né? Ele mudou o nome. Gessner, comenta aí brevemente aí sobre essa historinha de Jacó. A gente vai ter um episódio mais adiante sobre Jacó, mas só um breve resumo, pessoal, né, relembrar aí como é que é essa história de Jacó aí. Eu acho interessante até eu não sei se vocês comentaram isso nos podcasts anteriores, mas assim, quando Deus ele escolhe Abraão para ser, né, fazer dele futuramente Israel, é um detalhe que Abraão é politeísta, né? Ele não segue a religião dos que a gente segue hoje em dia. Ele não era judeu naquela época. Ele tinha diversos deuses, e quando Deus aparece para ele lá em Gênesis 17, Deus fala, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqueles outros que você serve, eles não são verdadeiros. Então, Deus se revela para Abraão pela sua própria vontade e onipotência. Então, os judeus, Israel, por que eles foram escolhidos? Porque Deus quis escolher eles entre todas aquelas outras nações, que não existia somente aquela nação. Existiam diversas outras nações ao redor de Israel. E aí, quando chega lá em Jacó, nós vemos que ele teve, claro, 12 filhos. Claro que todos eles não foram nomes da mulher. É por isso que até deu essa confusão, né? Que era a mulher que ele mais amava, era a mãe de José. E quando José tem alguns sonhos, e esses sonhos era que o mais novo dominaria os demais, até mesmo dentro da cultura isso é uma coisa impossível, porque o mais velho que é o detentor da herança que vem do pai. O próprio Jacó também enganou o irmão dele, né, para causar isso. Uhum. Então, nós vemos que além de eles venderem Jacó, eles acharam que eles venderem José, eles acharam que José tinha um princípio de grandeza, sabe? Como assim, o mais novo vai dominar o mais velho. E eles não sabiam que quando eles estavam vendendo José, eles estavam, na verdade, fazendo a própria vontade de Deus, né?
que era José, ir pro Egito. Pra gente juntar aí as informações, hoje eu tô com todas as datas e versículos, né? Em Gênesis 31, então, que é quando Jacó vai para Canaã, né, ali para a terra onde que depois seria a terra prometida, né, isso é em 1908 a.C. Então a gente tem ali, que nem a gente tinha comentado, dos 12 filhos, eles são em 4 mulheres diferentes, né? Ele tem a Raquel, que é a amada dele, né? Que então ele teve filho José e Benjamim, certo? Uhum. Aí a gente tem a Lia, que teve os maiores filhos, então que foi Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Tem Bilá, que teve Dan e Naphtali, e a Zilpa, que teve Gade e Azer. Isso tudo aí por volta de 1906 a.C. É interessante os comentários que vocês fizeram dessa questão da soberania de Deus, né? E como Deus, ele escolhe... Deus, a gente percebe que... Até a gente vai acabar comentando mais pra frente, que Deus, ele escolhe pra obra dele, muitas vezes, pessoas que, na nossa visão, hoje, né, atual, não seriam pessoas, digamos assim, naquilo que a gente mede, né? Não seriam pessoas merecedoras de tal honra, digamos assim. Nossa, Abraão, que era um cara lá, que nem o Jéssica comentou, que era um cara lá que não tinha nada a ver com Deus, de repente ele foi escolhido, né, para que a partir dele viesse a linhagem, né, do Messias, a linhagem de Jesus, e até do povo de Israel, né. Pega Jacó, por exemplo, foi um cara que meio que ele enganou ali, e também a partir dele Deus trabalha, né. Então a gente percebe que muitas vezes Deus, ele não segue aquilo que os padrões da sociedade, os padrões humanos dizem que é o correto. Deus, ele tem um plano, né? Ele tem um plano, digamos assim, que ele é arquiteta e ele tem planejado tudo para essa criação, nesse momento que a gente está comentando, da nação de Israel, né? Do povo de Israel. Que seria o povo que ele usaria, digamos, para testemunhar o poder dele, para testemunhar quem ele era, para que pudesse as nações ao redor ver quem que era o Deus de Israel, né? Como eles comentam. Exato, e até mesmo a questão de José, ele também era alguém que era improvável de ser um líder, né? Ele tinha 11 irmãos à frente dele até ele poder se tornar líder. E Deus escolheu o último, na verdade, o penúltimo, né? Porque antes dele tem o mais novo, que se não me engano é Benjamim. Então ele tinha 10 irmãos na frente dele que poderiam ser líderes, mas não, Deus escolhe um dos menores para fazer grande, né? Então Deus, ele realmente muda um pouco os padrões que nós temos, os padrões humanos de olhar para a pessoa. Nós vemos isso em Davi também, mas tá bem mais para frente. Exatamente. E daí eles são então um povo ali, né, dos filhos de Jacó, que Jacó, no caso, ele já tinha o nome Israel nesse momento, né? Depois, quando José vai parar no Egito, daí tem a grande fome, vai a família toda pro Egito, e a gente, adiantando um pouquinho a história, né, já eram, digamos assim, a Bíblia chama, né, das tribos de Israel, né, ou seja, cada filho seria uma tribo, se a gente fosse levar por assim. Então, o povo, ele fica lá no Egito e é escravizado, até que chega, Deus, ele tem um chamado para Moisés, né, que também é escolhido por Deus, dentre todo o povo, para poder libertar o povo e levar até a Terra Prometida. Já deu um belo de um salto aí. Botega, quantos anos eu saltei aí? Então vamos pegando. Então Gênesis 35 ali é quando troca o nome de Jacó para Israel, certo? Então Gênesis 37 então Gênesis 35, 1906. Gênesis 37 já estamos em 1898, que é quando José é vendido para o Egito. Depois o Jacó vai para o Egito, encontra-se ali com José, né? Ali as partes em que eles vão lá para visitar José. Então é 1875. Então a gente já está ali nos quase 100 anos aí de diferença. Então isso a gente consegue terminar ali o livro de Gênesis quando Jacó adoece e morre e é enterrado em Canaã. E começa então a história de Êxodo, né? Com toda a família já no Egito. E a geração, então, de José, ela já está toda morta quando o povo hebreu começa a ser oprimido ali, isso em volta de 1600 a.C., já ali no versículo 8 de Êxodo 1. E aí que não a gente começa a história de Moisés. Então, ali por 1535, Êxodo 2, a gente tem, então, o início da história de Moisés, e aí pode continuar agora. Então, Moisés, ele lidera o povo na saída do Egito, em direção à Terra Prometida, e essa história aí podemos contar em outro podcast, né, que não vem muito no assunto, apesar que vale citar, né, que Deus,
ele também fez parte dessa saída do Egito, porque Deus ele intercedeu pelo povo com as pragas, né, para que o faraó deixasse eles saírem do Egito, e depois até o faraó se arrependeu, quis pegar eles de volta, e a abertura do Mar Vermelho e todas essas coisas. Mas, então, eles estão no deserto, em direção à Terra Prometida, e Deus começa a trabalhar no povo, né? Ali a gente já poderia dizer que a gente já tem o povo de Israel ali, né? O povo de Israel já, digamos assim, eles não estão ainda assentados na terra onde eles deveriam habitar, mas já podemos ver ali, digamos assim, algo que a gente pode dizer que ali é a nação de Israel que está se iniciando, e eles estão se organizando através de Moisés, se organizando principalmente na questão da teocracia, né, que era Deus que governava o povo, então se organizando de forma política, digamos assim. O que tu mais vê ali nesse momento em que o povo está indo para a Terra Prometida, Gesda? Eu acredito que nesse momento que eles estão a caminho da Terra Prometida foi quando Deus começa a ensiná-los quem ele realmente era. Nós sabemos que até então não tinha, a Bíblia não foi escrita. Os primeiros escritos da Bíblia, eles remontam a Moisés e eles remontam também a Jó, só que já numa outra época. Então, a partir desse momento, como a escrita ela já está um pouco mais avançada e desenvolvida, Deus começa a mostrar para o povo quem ele é. Ele começa a se revelar ao povo, porque a única maneira de você saber quem Deus é o que ele revela. Não tem como você saber quem ele é de outra forma. Então, o povo começa a entender quem é Yahvé, quem é Deus, e a entender qual é a vontade dele. Nós vemos que até em alguns casos o povo tenta se rebelar contra Deus, fazendo um bezerro de ouro, quando Moisés demora muito para voltar, e Deus castiga, mostrando para eles, olha, esse daí é um falso Deus. Eu que estou me auto-revelando para vocês, sou o Deus verdadeiro. Então, esse momento do deserto é um momento de aprendizado pro povo de Israel. Um momento que eles começam a serem povo de Deus. Até então, eles eram muitas vezes pagãos. Até o próprio Moisés, ele não conhecia Deus, até que Deus se revela para ele na sarça. É aquela mesma coisa. Sempre a iniciativa vem de Deus, não do homem, né? Os arminianos vão à loucura nesse momento. Vão, mas eu sou calvinista. Não, mas é por esse motivo mesmo. Acho que nesse podcast que somos todos, né? Mas os arminianos piram. Então vamos situar ali na Bíblia, então, toda essa história que a gente falou. Então, começando ali em 1446 a.C., então quando acontece essa revolta hebreia, né? Então tem as 10 pragas, o início do Êxodo. Então, também nessa época em que Moisés vai para o Monte Sinai, né, recebe os 10 mandamentos, preparação do tabernáculo, a ira de Moisés com o bezerro de ouro, que nem já foi comentado. Então a gente tem ali do Êxodo 7, que começa nas pragas, até o bezerro de ouro já tem o Êxodo 32, e então no final do Êxodo ali do 33 ao 39 começa de novo a jornada, continua a jornada ali, e o tabernáculo é erguido no Êxodo 40 em 1445. Aí então tem toda o Levítico, né, que ela acontece toda ali em 1445, então a gente consegue pular ele todo, e vamos para Números então. Números começa com todo o censo do povo, né, e os deveres de cada tribo no deserto ali de Sinai, no números 1 a 6, né, capítulos 1 a 6. Tem várias explicações sobre o tabernáculo, que já foi erguido, dos capítulos 7 a 10. Então aí o povo começa a se queixar aí que tiraram do povo lá do Egito. Murmuração. Aí é envio dos 12 espias. Aí em Números 13, né, o povo se revolta com a resposta dos espias, dizendo que o local lá onde que eles iam entrar era uma terra muito difícil. Já estamos em Números 14 e 15. Então em 1426, então Corá se rebela e o Senhor faz a terra engolir os rebeldes. Essa parte é bem interessante, ali em Números 16, né, que o povo começa a se rebelar e quer voltar, e aí então esse povo é engolido pela terra. A vara de Arão floresce em Números 17. Temos então as explicações ali sobre o sacerdócio de levitas, purificações. Aí então, 1407, ali no final, então Moisés tira a água da pedra, né, aí recebe aquela ótima notícia dizendo que ele tinha andado 40 anos no deserto para nada, né, para morrer ali na beira. Aí Arão morre em Números 20,
E então Israel vence o rei cananeu Arad, no 21 ali. O povo fica impaciente novamente com essa demora para entrar na Terra Prometida. E o Senhor envia serpentes venenosas. O povo se arrepende de novo e Moisés coloca então aquela serpente de bronze no poste em Números 21. O povo novamente é recenseado e Josué sucede Moisés em Números 27. A tribo de Ruben e Gad já querem ficar ali um pouquinho antes do Jordão, fica na Transjordânia. Números 32, a terra de Canaã é rateada, em Números 34, e é estabelecida as cidades de refúgio em Números 35. Daí temos então o Deuteronômio, que a gente pula também, que é só recapitulação de toda a história aí que a gente já viu de Moisés. No caso do Deuteronômio, ele vai, digamos assim, revisar toda a lei, porque toda aquela geração que não ia entrar na Terra Prometida foi a geração, digamos assim, que viu a lei lá de Levítico. Mas agora tinha uma nova geração que iria entrar na Terra Prometida e essa geração não conhecia nada. Então o Deuteronômio, ele vem para revisar tudo que o povo passou, porque que nem a gente viu, né? Então assim, a nação de Israel, ela começou a ser trabalhada por Deus, como a gente comentou aí. Deus, ele começou a se revelar. Ele foi mostrando qual que era o caminho que ele tinha para aquele povo, qual que era o objetivo que ele tinha. Olha, vocês vão ir para a Terra Prometida e tal. Claro que Deus foi se revelando aos poucos, né? Aquilo que a gente chama de revelação progressiva de Deus. E daí ele foi se revelando aos poucos, mas aquela geração que ia entrar na Terra Prometida não viu nada dessa revelação de Deus, digamos assim. Então era necessário que tudo fosse revisado para que eles pudessem conhecer a fome que o povo passou, o maná que veio de Deus, que o maná que veio de Deus nem aquele povo de antes tinha visto e nem eles tinham visto, né? Tudo para que eles pudessem conhecer e ser um povo preparado para poder entrar na Terra Prometida. E aquele recenseamento tinha muito a ver com a questão militar, né? Porque eles só contavam os homens, né? Até porque eles tiveram várias batalhas. Agora eu não me recordo, não sei se vocês lembram, qual que era o povo. Porque Deus, ele dizia que todos os povos que eles iam conquistando entre aspas, né, que eles iam atacando e dominando as cidades até chegar na Terra Prometida, e Deus dizia que eles tinham que destruir esses povos, né, e não podia sobreviver ninguém. Mas teve um ou dois povos lá que eles enganaram. Foi Josué, né, que eles enganaram isso? Eu sei que ali em Josué a gente tem essa questão dos povos cananeus que não foram destruídos, expulsos aí da Terra Prometida. Sim, porque, né? Ele fez um pacto com os caras, mais ou menos assim. Isso. Fez um acordo. Então, que foi um dos pontos em que ali nessa parte de Josué, então, que acontece todo esse ciclo. Na verdade é Juízes, né, que acontece todo esse ciclo de Israel se afasta, volta, se afasta, volta. Assim, né, depois em Juízes aí a gente comenta ali, mas é com Josué, então, realmente que aconteceu esse esquema ali, que daí começou a mistura dos outros povos, né? Idolatria voltando e outras coisas, né? Isso. Parece que a história de Israel ela é sempre assim, feita de altos e baixos, né? Sempre o povo ele se afasta do verdadeiro Deus, ele vai atrás de outras religiões, que a Bíblia chama de Baal e outros nomes. Deus corrige eles e eles voltam a ser o que originalmente eles deveriam ser. Parece que essa história é cíclica. Só para falar uma coisa sobre Deuteronômio, ele é um livro que a gente não pode deixar passar reto, porque ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Então, por exemplo, quando inclusive Cristo por Jesus, né? Exato, quando Cristo enfrenta Satanás nas 3 tentações depois do jejum, ele usa Deuteronômio. 3 vezes, Paulo, inclusive. 3 vezes. Paulo também usa Deuteronômio diversas vezes no seu ensinamento para Timóteo, para Tito. Então ele é um livro essencial mesmo na história do cristianismo. E só uma curiosidade mesmo é que o final do livro de Deuteronômio provavelmente não foi escrito por Moisés, porque ele descreve a morte de Moisés. Então, provavelmente José, ele pegou a escrita e completou, ele acrescentou o capítulo 34, dizendo como Moisés morreu. E depois continuou escrevendo Josué, o dele, né? A gente percebe que é uma continuação da história Josué, né? Exato. É praticamente uma continuação. Mas então, assim, se a gente for parar para analisar então ali a conquista da Terra Prometida, né? A gente vê que
eles tinham várias cidades-estados, né, na região, que eram bem fortificadas e tal, e aí eles acabaram dominando tudo, né? Em resumo, o povo de Israel conseguiu dominar tudo com a ajuda de Deus, é claro, né? Tiveram diversas batalhas onde praticamente em algumas eles derrubaram muralhas sem precisar mexer um dedo, né? Só com a força de Deus. Em outras eles tiveram que batalhar sim, mas Deus esteve cuidando sempre, né? E aí a gente entra nessa questão ali que o Botega já adiantou, a era dos juízes, né? O povo, ele queria alguém para governar, para ajudar eles. E aí esse ciclo de falhas do povo de Israel, que o Botega comentou antes, ele é mais ou menos assim, onde a gente comentou brevemente, mas ele segue mais ou menos o círculo dessa forma. Israel, ele serve ao Senhor, né? Ele entende como ele deve servir, ele adora o Senhor, tudo certo. Aí ele cai no pecado e na idolatria, muito por causa dos povos que estavam junto com eles, porque eles não destruíram algum dos povos. Então, eles acabaram colocando dentro do povo de Israel essa questão da idolatria e do pecado, então eles acabavam caindo nisso. Israel, ele era escravizado, depois ele clamava ao Senhor novamente, e aí Deus levantava um juiz. E aí Israel era liberto. Até ele voltar, né, servir o Senhor de novo e cair de novo no pecado. Aí Deus tinha que levantar outro juiz e assim ia, né? Esse que é o círculo vicioso que o pessoal comenta tanto de juízes. E que parece muito, tirando a parte de Deus levantar um juiz e esse tipo de coisa, é que nem o Génesis comentou, né? Parece muito a história de Israel. A gente percebe praticamente em toda a história esse ciclo vicioso. Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, né? Parece que não aprende, mas né? Mas isso até conosco hoje em dia. Exatamente. Assim, né? A gente tá bem, tá lá, e começa um pecado a entrar, a gente abre mão de alguma coisinha e tal, e quando vê, tô meio longe do caminho de Deus. Aí vai lá, ora, aí volta, e agora o cristão gangorra, né? Vai e volta. É que a gente se acomoda, né? Só pra gente botar as datas aí, então, quando o povo entra na Terra Prometida, por volta de 1406 ou 1405 a.C., né, a Terra Prometida ali em 1399, e esses 7 ciclos de afastamento e retorno do povo de Israel é em torno de 1375 a 1070 a.C., né, que é esse sobe e desce aí de coisas. Além do que tu comentou aí, de todos os problemas aí, né, da idolatria, do casamento com cananeus e tal, o povo também não ouvia os juízes, né? Então, volta e meia vinham os juízes bons ali e mesmo assim o povo não dava ouvido a eles e acontecia isso aí, né? Escravidão e derrotas militares. E também tinha aqueles juízes que não eram tão bons assim, né? Como Sansão. Exatamente. Por exemplo, que Sansão, infelizmente, muitas das igrejas, até naquelas historinhas de criança, coloca ele como se ele fosse um grande herói, mas se você parar para estudar um pouco a vida de Sansão, você vê que de herói ele não tem nada. Ele muitas vezes estava bêbado, outras fez tudo que o Senhor falou que não era para ele fazer, pegou mulheres que não era para ele ter pego, perdeu a aposta. Então, às vezes o povo também sofria pela falta de um bom líder. Sansão, inclusive, que foi o último episódio que a gente lançou, link no post! Link no post. E aí, por fim, ali a gente tem Samuel, né? Daí, só pra comentar ali, rapidamente, só pra o pessoal pegar ali, essa época dos juízes, ele foi um capítulo bem longo, assim, até um dos capítulos mais longos da história de Israel, né? Tem quase uns 400 anos, né? E é nessa época de juízes que Israel, ele é atacado muito pelos inimigos, né? E eles sofrem bastante tempo de opressão, por isso que tem lá os juízes, e é digamos assim, é muito comentado que essa era é a era, digamos assim, mais triste de Israel, né? É o momento, assim, digamos assim, que Israel digamos assim, é a decadência do povo, né? A decadência, a gente percebe que Israel, a gente vê ali a pior parte, assim, da nação de Israel. Pelo menos na minha opinião, né? Não sei vocês. Tem vários altos e baixos aí que se a gente fosse dividir bem, eu não sei qual que a gente consegue colocar como melhor ou pior, né? Não, é bem difícil a gente falar uma época boa, uma época ruim, porque na verdade existiam vários ruins, né? A época dos juízes foi bem complicado, a época da escravidão na Babilônia também, com certeza não foi uma época boa. São vários momentos que Israel se afasta de Deus e recebe o castigo. E é um castigo que acho que ninguém queria receber. E depois, então, da época dos juízes, vem a época dos reinados, né? Que daí vai começar lá com Samuel.
bem, pessoal. Então, depois da época dos juízes, vem a época do reinado de Israel. Então, Israel não estava feliz em seguir a vontade de Deus com um juiz dizendo qual é a vontade de Deus. Israel precisava de um rei, né? Inclusive, se eu não me engano, foi Moisés, né, que profetizou que Israel ia precisar de um rei, né? Ele profetizou, se a gente der uma olhada lá em Deuteronômio 17, 14 em diante, ele diz assim, se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado em nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. E daí ele comenta algumas outras coisas, deve vir dos próprios irmãos israelitas e tal. Mas Moisés, ele já tinha visto lá, olha, eles vão chegar lá, eles vão querer um rei, né? E é isso que o povo pede, né? O povo pede tanto que Deus, ele meio que diz, olha, vocês não precisam, mais ou menos assim, né? Aí Deus diz assim, Deus, tá bom, vou levantar um rei pra vocês. E daí, Deus, através de Samuel, ele levanta Saul primeiramente, certo? Isso aí. Então, a gente tem ali desde o início do nascimento de Samuel, então que é 1100, até 1070 de Cristo, que é quando Samuel é chamado. Com 30 anos, então. 1100, 1070, 30 anos. É mais ou menos isso aí. Então, quando Israel pede um rei, já é em 1043 a.C., né? Ali a gente vai ver isso em 1 Samuel, os capítulos 8 a 10. Então Deus já estava preparando, Deus já sabia. Isso. Então, nessa época aí, a arca ela tinha sido tomada com os filisteus, né? Aí a arca é devolvida, depois lá em 1 Samuel 6, e aí depois depois que o povo vence os filisteus, é que eles pedem um rei e Saul começa a reinar ali entre a galera. Que bom que tu citou da arca, a gente tinha até esquecido de comentar. A arca é um símbolo, assim, digamos assim, muito importante pro povo de Israel, né? E a arca, ela é tão importante que ela ajudou, digamos assim, o povo a ser direcionado até chegar na Terra Prometida. Mas, como eles não... em alguns momentos da vida eles não davam muito valor, né? Eles acabam perdendo a arca em diversas ocasiões da história, né? Isso. Exato. E a arca também, ela simboliza a presença de Deus, né? Então, toda vez que a arca ela é retirada do povo, simbolicamente a presença de Deus também é retirada. E aí são os momentos que Israel mais sofre, na verdade. E uma coisa interessante que nós devemos deixar bem claro, teologicamente assim falando, é que quando Deus escolhe a nação de Israel para trazer Cristo para nos salvar, automaticamente as nações que estão em volta, elas estão em juízo. É tanto que quando Satanás, lá na tentação de Jesus ao deserto, ele mostra para ele as nações, ele fala, olha, se você prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Ou seja, ele tá falando de algo que é dele. Você pode ver que Jesus não fala para ele, olha, como que você vai dar algo que não é seu? Não, na verdade, naquele momento, as demais nações, elas estão sim sobre o domínio de Satanás, até Cristo vir morrer na cruz, e aí o gentil e todas as outras nações, elas podem aceitar a Cristo, aceitar a palavra. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes Deus castiga as outras nações, e é por isso que Deus tem uma regra que é sensacional. Se algum estrangeiro quiser adentrar a Israel, eles são obrigados a deixar. Porque quando o estrangeiro entra, ele recebe a salvação, digamos assim. Olha só. Mas, infelizmente, as demais nações, elas estão, assim, em escuridão nessa época. Então ali, esse período ali de Samuel, ele é a transição desse período de juízes ao período de reis. Reis aí seria mais ou menos, nessa época da aliança davídica, né, que Deus vai fazer com Davi, ele é a época de ouro, né, de Israel, vamos dizer assim. Comparado também pelo que viveram, digamos assim, onde se estabelece uma nova esperança em Israel, em que agora, depois de Saul, né, claro, Davi, ele seria o rei, digamos assim. Davi que seria o homem segundo o coração de Deus, né? E todas essas coisas. Botega, o que segue aí até Davi aí, pra nós dar uma acelerada aí? Então vamos lá. Então, entre 1042 e 1028, então Saul vence os amonitas, desobedece Samuel, oferecendo sacrifícios ali. A gente vê isso em Samuel, 1 Samuel 11, capítulo 11 ao capítulo 15. 1024 a.C. nós temos, então Samuel vai para Belém procurar Davi e unge ele como rei. Então 1 Samuel 16 e... É interessante notar ali que, nem a gente comentou anteriormente, Davi, digamos, ele era o último a ser escolhido por aquele que Samuel estava esperando, né? Porque ele era o mais novo, né?
da família. Exato, novamente Deus escolhe o menos provável. Né, o mais novo, né? O mais feinho, né? Não sei se era o mais feinho, né? Não tava na época, né? Mais magrinho. Mais magrinho, isso, mais magrinho. Feinho não, porque ele era... Alguns relatos falam que ele era um dos mais belos. Isso, ele era formoso, né? Exato. É verdade, tem razão. Mas ele era o menos corpulento, porque ele cuidava das ovelhas e tal, né? Mas mesmo assim, ali no capítulo 17, ele venceu Golias na estilingada. Ah, mas ele também roubou, né? Vamos dizer assim. Porque ele pegou ali e deu uma de sniper, né? Ficou lá só de camper. Ah, tem que ser, né? Tá, tudo bem, vamos deixar assim, né? O interessante dessa história é que a maioria das pessoas, elas param quando dá a pedrada, né? Só que elas não sabem que ele cortou a cabeça do gigante depois que ele caiu. É verdade, depois ele foi lá e cortou. Então assim, não foi a pedrada especificamente que matou o cara, mas perder a cabeça. Mas atordoou ele, derrubou ele. Derrubou. Mas continuando aí, Botega, pra nós dar uma acelerada aí. Pulando pro capítulo 25 de 1 Samuel, Samuel morre, né? Então a gente tem várias... ali no meio, várias historinhas de Davi e tal. Saul e seus filhos morrem ali em Samuel 31, isso já é no ano 1010 a.C. E Davi, então, é feito rei de Judá ali em 2 Samuel capítulo 2. Aí Davi é ungido rei de todo Israel no 2 Samuel 5. Isso também a gente consegue ver em 1 Crônicas 11, que agora a história começa a ficar paralela entre 2 Samuel e 1 Crônicas. Tem várias histórias até que usam tem a mesma história num livro no outro. Isso. É que na verdade a diferença entre Samuel, Reis e Crônicas é que Crônicas vai falar mais, digamos assim, ligado ao sacerdócio, né? Isso. Então ele vai comentar mais esse lado sacerdotal e tal. Já os outros não, tem outra visão, assim. É que nem se a gente comparar os evangelhos, né? Cada evangelho foi escrito pra um povo diferente, digamos assim. Não um povo, mais ou menos isso. Uma classe social diferente, né? Isso. Uns são mais intelectuais, como Lucas. Marcos já é para uma pessoa que já usa o grego vulgar, né? Aquele grego simples do dia a dia. Uhum. É a mesma coisa com essas cartas. Exatamente. Depois disso, então, em 1000 a.C., a arca vai para Jerusalém. Isso a gente vê em 2 Samuel 5 e 1 Crônicas 11, que nem no mesmo capítulo ali. E Davi planeja o templo, que a gente vê em 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17. Aí mais pra frente, então, temos a vitória de Davi contra os filisteus. Aí tem até vários salmos que Davi faz. Salmo 60, 15, 24, 96, 105, 106. Isso no ano 998 a.C., que a gente lê lá em 2 Samuel 8. Aí tem a historinha da Betseba, né, lá em 2 Samuel 11. Natan repreende Davi por causa disso. Ele faz um salmo, Salmo 51. Salomão nasce, então filho de Davi. 2 Samuel 12, lá em 990 a.C., Satanás incita Davi para fazer o censo. A gente vê isso em 1 Crônicas 21. Davi se prepara para fazer o templo, né, que depois é feito por Salomão. Isso lá em 1 Crônicas 22, no ano 979 a.C. Aí, então, Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Isso a gente vai ver em 1 Crônicas 28, lá na 970 a.C. E Salomão, então, consegue construir o templo e trazer a arca para dentro entre 967 a.C. e 966. Isso a gente já começa a ler lá em 1 Reis, capítulos 5 a 8 e 2 Crônicas 2 a 5. Daí depois, então, não sei se vocês têm algum comentário que vocês acham interessante de Davi, porque depois vai começar digamos assim, depois de Salomão, né? Vão ter os reinados e vai acontecer a divisão de Israel, no caso, né? Entre o reino do norte, o reino de Israel, que tem Samaria, e o reino do sul, que tem Judá, e onde fica Jerusalém, que tem o templo de Salomão, né? O que é interessante ressaltar é que até esse momento Deus não tinha templo nenhum. Ele tinha algumas tendas, só que tem algum momento da história, Davi olha para o seu palácio, ele vê que ele tem um palácio gigantesco e ele se preocupa que Deus não tenha onde habitar. E aí vem essa ideia que
parece que foi o próprio Deus que colocou no coração dele, de construir um templo. Só que pela história que ele teve com a Betseba, ele é impossibilitado e somente o Salomão pôde criar esse templo, né? E esse templo ele vai ser referência ao longo dos outros livros, porque esse templo ele vai ser saqueado, ele vai ser destruído e muitas vezes ele vai trazer esperança ou desespero para o povo de Israel. De acordo com o templo, você pode ver como que a sociedade ao redor está. É importante notar que no caso também do Salomão, né? O Salomão, ele... apesar de Davi ser uma pessoa que escutou muito a Deus, ele errou sim, mas ele se arrependeu e se voltou para Deus novamente. Salomão, em uma certa parte da vida dele, apesar de ele ser o homem mais sábio, né, que tinha na época, ele acabou se deixando levar pelo próprio coração, né? E aí ele tinha muitas mulheres e tal, e aí todas essas mulheres, muitas, elas não eram israelitas, eram de outros povos, né? De outras nações, e elas acabaram trazendo para dentro de Israel toda a idolatria que, digamos assim, o povo já não tinha antes, né? Salomão caiu no mesmo pecado que o pai dele, né? A imoralidade sexual, só que no nível muito maior. Uhum. Que ele teve essas 1000 mulheres e, de acordo com alguns relatos, até mesmo extra-bíblicos, ele ficou louco no final da sua vida e até mesmo fez sacrifícios humanos para outros deuses. É claro que isso precisa ser muito estudado e confirmado, mas o que a gente sabe é que ele desviou da palavra de Deus. Ele saiu dos caminhos de Deus, deixando até mesmo o povo à mercê das outras tribos, das outras nações que estavam ao redor. Tu consegue ver isso aí como no começo da carta de Reis ali, do primeiro Reis, a gente consegue ver que Salomão constrói o templo, então tem toda essa questão religiosa aí que acontece, mas no final, realmente ali no capítulo 11 de primeiro Reis, tu tem essa questão da idolatria, né? Então Salomão tem ali, ele por volta, acho que umas 900 mulheres, eram 600 princesas e 300 concubinas, né? Então, realmente, essa galera aí que tava junto com ele era pessoas de outros povos, né? Outros povos. Então, tu tem toda essa... que nem antes a gente tinha ali com o povo cananeu, ali também continua o povo cananeu e os outros povos colocando a sua idolatria e os seus vários deuses na cultura, né? E no caso, Salomão se deixando levar por tudo isso, né? Apesar de ele fazer também vários livros aí com a sua sabedoria, né? Apesar disso, mas mesmo assim morreu louco aí, que nem foi comentado. Por exemplo, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes são conselhos que ele dá para os filhos dele e conselhos que ele não segue, né? Então é bem interessante isso. E até tem alguns que dizem, né, saindo um pouco do sério pro humorado, que ele morreu louco porque se ele tinha 1000 mulheres, quantas sogras ele tinha? Muitas. Coitado. Faz sentido ter ficado louco. Eu acho que eu começo a acreditar naquela história ali dele ter ficado louco no final da vida. Mas falando agora sobre o reino dividido, né? Então a gente percebe que chegou um momento que o reino de Israel ele foi dividido entre norte e sul. O reino de Israel, no caso, do norte, ele teve 19 reis e 9 dinastias, e o do sul, que seria Judá, 20 reis e uma dinastia. Botega, como é que funcionou essa divisão aí? Então, a gente tem ali, continuando, a morte de Salomão foi em 931, ali no versículo 40 do 1 Reis 11, e os reis são divididos também aí nessa época. A gente vai ter essa história aí nos capítulos 12 e 13 de 1 Reis e no capítulo 10 de 2 Crônica, né? Então a gente consegue também ver ali, a gente tem os dois reis principais, né? O Jeroboão por um lado e o Roboão por outro lado, né? E o rei de Israel, né? Que é o Jeroboão, certo? Me corrijam se eu estiver errado aí, que esses nomes, Israel e todo, eu me confundi 20 vezes quando eu tava lendo. Ele fez os 2 bezerros de ouro em Israel, que colocou um em Betel e um em Dan, e que foi o que levou, digamos, a parte de Israel aí a ir contra Deus, né? O pecado da parte de Israel. Então, foi o Roboão a Siquém, porque esse eu tô lendo 2 Crônicas 10,
capítulo 10, versículo 1. Foi o Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Aí, então, Roboão fala para ele voltar 3 dias depois, né? E aí, depois de 3 dias, é interessante esse trecho aí, tanto em 1 Reis como em 2 Crônicas, que ele fala que ele se aconselhou primeiro com os mais velhos, que falaram para ele se juntar, os 2 povos, né? Então, tanto com Roboão quanto Jeroboão, mas ele não ouviu os mais velhos e ele ouviu os mais novos, né? Que diziam que ele tinha que dizer que ele ia continuar escravizando esse povo. Então, meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo no 3º dia ali a Roboão, como o rei lhe ordenara, e disseram toda essa historinha de novo aí. Então essa é dividida, então, uma parte vai para um lado, uma parte vai para o outro, né? Vendo então todo o Israel que o rei não lhe dar ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança do filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel, cuida agora a tua casa, ó Davi. Então o Israel ficou para um lado e Judá ficou para o outro lado. É isso aí, Botega. Então, no Reino do Sul ficou então Judá e Benjamim, e no do Norte ficou toda a outra galera, né? Então o Norte meio que se rebelou. O Norte, eles disseram: nós queremos a ditadura, e daí, na verdade, foi o do Sul, né, que queria continuar com a ditadura. O do Norte não gostou, e queriam liberdade, vem todo mundo pra cá e, né, foram pro Norte. Norte daí, norte, né, se deixaram levar, vamos adorar todos os deuses, e o do Sul continuou certinho lá com o templo de Salomão, bonito lá, Judá e Benjamim. Não por muito tempo, né, porque depois eles foram pro exílio também, todo mundo junto. Não, mas aí foi atacado todo mundo. É interessante notar nessa época de reis aí, só pra gente não deixar passar, que 1ª e 2ª Reis ele vai relatar todos os reis, né, todos os reinados que tiveram no Norte e no Sul, né? Comenta também ali a questão de Salomão, que já falou, mas é interessante notar a 2ª Reis, isso a gente não pode deixar passar, porque é uma coisa muito importante para demonstrar o quão Deus é soberano e o quanto ele cuidou do povo de Israel. Mesmo que o povo de Israel ele tinha altos e baixos, que ele abandonava Deus, vamos dizer assim, e depois se voltava para Deus de novo, Deus ele estava cuidando da linhagem messiânica por causa das promessas que ele tinha feito lá atrás, também a promessa dizendo que seria um descendente de Davi e tal. Lá em 2 Reis 11 ele começa dizendo assim, ó: quando Atalaia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. No caso, isso eles queriam matar a família real que era descendente da linhagem de Davi. Mas Jeozeba, acho que é esse o nome da mulher, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Então, eles mandaram matar toda a família digamos assim, da linhagem de Davi pra, tipo assim, exterminar aquela linhagem. Mas eles conseguiram salvar um bebê de 6 meses e salvaram ele durante 6 anos, esconderam ele de 6 anos. E esse Joá é o cara, digamos assim, que continuou a linhagem de Davi. Então eu percebo assim, o quanto Deus ele cuidou do povo, porque se não fosse por causa disso, se não fosse lá avisar e dizer, vamos salvar esse guri, Jesus não poderia ter vindo, né? Porque não seria a linhagem de Davi. Então acho interessante a gente citar isso antes de dar continuidade. Exato, sensacional essa parte. Uma outra curiosidade também é que alguns livros que são citados em reis, por exemplo, as crônicas dos reis de Judá, esses livros eles foram perdidos e não existe nem manuscrito deles. Então a gente infelizmente perdeu uma boa parte histórica para saber o que aconteceu com Israel nessa época, né? Porque no livro de reis e até mesmo no livro de crônicas, o que está na Bíblia é um breve resumo do que aconteceu, não é nem 1/3 do que está presente nos outros livros. Aliás, estava, porque nós não achamos esses livros.
bem, pessoal, então a gente viu já a questão de como que se originou Israel, como que ele foi montado, todo esse povo, né, que era o povo escolhido de Deus, como que Deus se revelou. Também vimos que esse povo, ele teve altos e baixos, acabou se dividindo, e depois dessa divisão, em que a gente tinha os reinos do norte e do sul, eles acabaram sofrendo investidas dos inimigos ao redor, né? Muitas investidas, né? Investidas tanto no norte quanto no sul. Veio o Império Assírio, né? Que também conseguiu, digamos assim, fazer um grande estrago, principalmente no Reino do Norte. E depois a Babilônia, né, que vem aí. Então eles tiveram diversos conflitos com povos ao redor que vieram, saquearam a cidade, saquearam o templo, né. O que vocês veem nessa época de conflitos e depois, pra gente finalizar, a parte do exílio do povo de Israel? A gente tá para notar que esses conflitos eles foram mandados pelo próprio Deus, né? Muitas vezes Deus até adverte através dos profetas que ele enviaria uma outra nação para que atacasse Israel e para que levasse cativo e para que eles sofressem. Então, sempre que há uma investida contra Israel, é uma investida do próprio Deus e da permissão de Deus. Nunca uma outra nação consegue invadir Israel e destruir, pelo menos uma boa parte dela, sem que Deus permita. A gente tem que deixar bem claro isso, que foi o próprio Deus que até muitas vezes incitou outros reis a invadirem Israel. E aí sim nós podemos dizer que foi um tempo muito tenebroso para eles, onde mulheres foram levadas escravas e outros diversos relatos. Nessa parte das lutas aqui, porque tu tem vários livros, né? Então a gente estava ali em 1 Reis e 2 Crônicas, né? Uhum. Que a gente estava aí no final da questão dos reinos divididos. Então aí continua em 2 Crônicas. Depois vai pra Esdras. Não, ainda tu tem, por exemplo, tem Obadia ali no meio, que é em 853. Ah, tá, tu tá falando dos anos, tá. Isso. Tu tem, então, ali a gente tava na morte de Salomão e os reinos divididos, Bezerro de Ouro, em 931 a.C., né? Então a gente tem já bastante coisa aí no meio, tem uma guerra civil aí com Jeroboão em 2 Crônicas 13, que acontece em 913, aí vai indo. Então a gente tem 853, por exemplo, o livro de Obadias, aí a gente continua ali 2 Crônicas, capítulo 18, 19, 20 e 21, ali em torno de 853 também, antes de Cristo. Isso mesclando também com a história de 2 Reis, então a gente começa em torno de 852, a rebeldia de Moabe, né? Seguimos por 2 Reis, praticamente quase toda ela, mesclando com 2 Crônicas, com todos esses conflitos, né, passando por todo o ano de 800, então a gente estava ali em 853, vai até 835, quando começa Joel. Então temos o livro de Joel ali nesse meio, continuando 2 Reis e Crônicas. Aí temos também em 766 Amós, Jonas e Osséia, que são ali entre 766 e 753, e ainda continua 2 Crônicas, vai para o livro de Isaías, começando em 739, livro de Isaías, e chegando ali a parte do exílio já, né? A gente já tem que Israel vai para o cativeiro ali em 722 a.C., que é a parte do... A gente vai ver ali em 2 Reis, no capítulo 17, né, que é quando Oséia é o último rei de Israel e depois Israel é levado ao cativeiro. Que ano que tu tá aí? A gente tá em 722 a.C. É interessante ali em 2 Reis, o capítulo 17, que a gente tem os estrangeiros que são transplantados em Samaria. Não sei se vocês se lembram dessa Samaria, história. Samaria, que no caso era do Reino do Norte, só pro pessoal se ligar. Isso, do Reino... Ainda é só Israel. Que daí vem os samaritanos, né? Quando no Novo Testamento fala dos samaritanos, ele tá falando desses caras aí. Certo. Então, ali em 722, então, começa o cativeiro, aí tu tem toda essa história ainda de 2 Crônicas e 2 Reis, Isaías também ali um pouco no meio, temos alguns salmos 46 ao 48 também são feitos ali nessa época de 700 a.C., né? Temos o livro de, agora eu tô vendo em inglês aqui, não sei se é Naum, tá certo, né? Não, Visão de Naum em 697, aí a gente tem o livro de Zacarias em 638, ainda aí nessa época. Começamos o livro de Jeremias, 627 a.C.,
E aí ainda o povo de Israel tá lá no cativeiro, o povo de Judá ainda tá de boa, né? Então temos o livro de Jeremias, Abacuque, continuamos ainda em 2 Reis e 2 Crônicas, tem todos vários conflitos, várias coisas que é passado nesse momento. Começa então o livro de Daniel, 605 a.C., misturado ali com 2 Reis, Jeremias, Ezequiel também começa nesse momento, a profecia de Ezequiel ali em 593, que é bem legal esse livro também, pra começar as loucuras. Ezequiel, legal? É, legal, pega o primeiro capítulo, é uma loucura. É uma loucura isso aí. Ezequiel, ele é um dos profetas mais loucos, porque Deus ele queria mostrar a profecia da forma literal pra ele, né? Então, tipo, se taca na parede aí e depois eu te conto por que eu tô mandando você fazer isso. Então ele se jogava na parede, aí Deus falava, tá vendo? A sua dor é a minha dor. É uma coisa legal por isso. Eu acho interessante também a gente parar um pouquinho em Daniel pra ver quando que a estratégia da Babilônia muda. Porque nós vemos que até então as outras nações elas dominavam Israel através da força armada. Só que a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor chama Daniel e seus amigos, ele tá tentando fazer algo mais intelectual. Ele quer que esses jovens eles aprendam sobre os outros deuses, né, os deuses da Babilônia. Ele quer formar esses jovens para que eles possam voltar para o seu povo e ensinar a tradição da Babilônia para Israel. Mas nós vemos que ele escolheu de forma errada, né? Que ele escolheu logo Daniel para fazer isso. E escolheu os outros lá, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Claro que esse é o nome dado por eles, não é o nome original deles. Então, é interessante ver que a estratégia mudando. Esse tipo de estratégia é feito até hoje, né? Se tu for ver ali na guerra do Iraque, eles também fizeram uma coisa parecida, né? Tipo, vai lá, todo Estados Unidos para lá dentro, mata todo mundo, e aí põe um outro cara pra governar lá e diz, agora somos parceiro aqui, né? E é parecido com o que ele tava querendo fazer, né? Ele tá pegando o pessoal do próprio povo ali de Israel e querendo treinar eles para o reino dele crescer ali horizontalmente, né, para as outras terras. Né? Mais ou menos o que Nabucodonosor fez foi levar Daniel e seus amigos para o seminário dos outros deuses. Exato. E foi um tiro no pé, né? Uma flecha no pé naquela época, porque ele levou logo as pessoas mais versadas na Bíblia. E pessoas que tinham uma fé praticamente inabalável. Ele deveria ter levado os mais fraquinhos, né? Mas ele vai levar logo os calvinistas pra lá. Aí fica chato, né? Prevejo aí grandes feedbacks nesse episódio. Eu só teve um detalhe que eu pulei aí, que a gente já estava em Ezequiel em 593, mas logo ali em 597 a gente tem a parte de que Joaquim é exilado ali em 2 Reis 24, versículos 10, né, em que o povo de Judá ele é levado toda a parte, todo o povo rico é levado cativo para Babilônia. E aí em 586 então acontece a queda de Jerusalém para o rei Nabucodonosor. Lá a gente vai ver isso em 2 Reis 25 e Jeremias 52. Então, que foi o momento em que Jerusalém ali é a parte de Judá já, né? Que ela foi caída, então aí tem Ezequiel recebe a profecia da junção dos reinos, já em Ezequiel 37, isso já em 585 a.C. Então a gente tem ali toda a queda, toda a parte do levar todo mundo cativo, né? Então a gente teve um grande período em que Israel estava lá na Babilônia, e ali em 597 então a grande parte de Judá é levada também, ficam só os pobres lá em Judá. Então depois Nabucodonosor invade Jerusalém e Ezequiel então recebe essa profecia de Deus dizendo que os povos vão ser reunidos, e em 537 a gente vai ter então o início do livro de Esdras, que começa a contar o retorno do exílio da Babilônia e a construção do templo em Esdras 3. Então, só pra gente não deixar passar ali a coisa, pra gente resumir a parte da queda e do exílio, porque agora a gente já tá contando a volta, né? Isso. Então assim, ó, só pra ficar claro, pessoal, a gente tinha lá o reino do norte de Israel, onde tinha Samaria como, vamos dizer assim, capital. Isso. E o reino do sul, que tinha Jerusalém como capital, onde tinha o templo de
de Salomão, certo? Sim. O reino do norte, tinha Samaria. Samaria, ela caiu ali antes de 700 a.C., certo? Isso. Porque ela caiu antes, depois caiu Judá. Isso. E ela foi, digamos assim, a queda do reino do norte foi pela Assíria. Isso. Né, que daí eram os caras do mal. Esses assírios, eles eram assim, do mal mesmo. Já o reino do sul, que era Judá, ele foi depois do reino do norte, e ele caiu primeiramente pelo Egito, né, que o Egito foi dominar, no caso, que estava junto com a Síria, mas aí depois o Egito ele se aliou à Babilônia. E a Babilônia, eles tinham uma cultura diferente dos assírios. A Babilônia, eles faziam o quê? Eles pegavam o pessoal e diziam, olha, vocês podem continuar vivendo do seu jeito, mas vocês têm que pagar impostos para nós, né? E vocês têm que seguir as nossas regras. É mais ou menos assim os babilônicos. Tipo que na Inglaterra. Só que daí, que nem tu falou, os pobres ficaram em Judá, e daí os digamos assim, entre aspas, os fortes foram levados pro exílio. Foi levado, inclusive, o rei. Né? Isso. Aí depois, quando a gente chega ali, tem essa parte de Daniel, que daí ele tá tentando treinar os caras lá pra eles irem lá e, digamos assim, vamos dizer, evangelizar, né, o povo, né? Então, daí chega naquela época lá que a Pérsia, ela domina, e tem o primeiro rei, que é o Ciro ali, na época do Esdras, que ele vai, e o Esdras, ele tem como objetivo reconstruir o templo de Jerusalém, né? Então ele vai lá pra reconstruir e tal, e depois a gente tem a época do rei Artaxerxes I, que é a época do Neemias, que aí Neemias, ele não vai pra reconstruir o templo, mas ele vai pra reconstruir os muros de Jerusalém, certo? O templo, ele foi reconstruído ali por 515 a.C. E aí Neemias, ele vai para Jerusalém só em 444 depois. Então é um bom tempo depois do término da reconstrução do templo, né? O interessante é que o livro de Esdras e de Neemias, eles eram um só. Na verdade, eles foram separados depois de um bom tempo por teólogos, né? Mas inicialmente era apenas um livro. Olha só. A função de Esdras era uma função acadêmica e educacional. Então, quando ele começa a ler a Bíblia, as pessoas de Israel, elas não sabem o que ele está lendo. E elas começam a chorar e a ver o quão longe elas estão de Deus, e elas voltam para Deus. E eles ficam o dia inteiro, enquanto um lia, o outro explicava a passagem para essas pessoas, né? Uma questão educacional mesmo. E quando Neemias volta, a questão educacional ela já está afirmada, e ele vem para reconstruir os muros. Então, essa coisa de primeiro abre igreja, depois ensina, segundo Esdras, é o contrário. Primeiro ensina, depois abre igreja. Olha só, boa! É essencial a gente estudar esses dois livros e ver como que o povo de Deus ele volta às suas origens, volta à raiz. Uhum. Até porque quando a gente lê Neemias, a gente percebe que isso que tu falou agora, eu nunca tinha parado pra pensar nisso que tu falou. E é bem real mesmo, por causa que quando o Neemias ele vai pro povo e ele incentiva o povo, porque ele precisava motivar o povo, né? Ele usa a palavra de Deus pra motivar o povo. E isso significa, obviamente, que o povo já tava conhecendo quem era Deus, né? Tava preparado, digamos assim. E aí a gente percebe mais uma vez a soberania de Deus, né? Cuidando de todos os pontos, né? Pra que tudo tivesse nos conformes. Agora, o que a gente tem agora dos próximos livros, então é Esdras, Esther, Neemias, e o último é os 4 capítulos de Malaquias, que são os últimos que a gente tem datado aí, que a gente chega nos 430 a.C., antes do, entre aspas, 400 anos de silêncio, né? Em que a gente só tem livros apócrifos. É bom comentar para quem está nos ouvindo é que a Bíblia ela não segue uma linha cronológica. Por isso que nós citamos aqui, o Botega citou aí várias vezes 2 livros falando de uma mesma história, porque ela não está na ordem cronológica. Existe uma Bíblia que é colocada da forma que quem escreveu, mas às vezes ela vai repetir uma história ou outra. Então, assim, a história de Israel não segue a ordem que os livros estão na Bíblia. Ela é um pouquinho diferente. Então, quando você for ler, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque algumas coisas vão se repetir e às vezes acrescenta algo que o outro livro não tem.
Então, assim, não lê de uma forma simples, sabe, direta, sempre com algum apoio. Claro, é bom citar, pra quem quiser talvez dar um início aí, né, que os primeiros livros, eles são considerados livros históricos. Claro, tem o Pentateuco, 5 primeiros, né, e aí tem os livros históricos que vai até Esther, né. Então, dá pra ler ali os primeiros 5 livros, que são o Pentateuco, ele segue meio como uma ordem, né, e depois os livros históricos até Esther. Mas lembrando isso aí que o Gessner falou, né? Tu vai chegar ali em Reis, Samuel, vai misturar com Crônicas, aí depois Esdras e Neemias já pula lá pra frente, né? Os profetas menores. Isso, já tem uma mistura ali dos profetas, mas os 5 primeiros, pelo menos, até Josué e Juízes ali, por aí, ele segue uma ordenzinha, mas depois ele vai dar umas repetidas, né? Mas é interessante notar... seguidos, assim. Mas é interessante notar, então, pra gente finalizar esse ponto da queda, que a promessa de Deus pro povo é que ele ia levantar o Messias, né? Então Deus escolheu a nação de Israel para que viesse Jesus através desse povo. E o povo passou por tudo isso, mas Deus ele permaneceu a linhagem, né, que ele prometeu. Então é interessante a gente notar isso, que o povo se perdeu, né, o povo foi pro exílio, o povo perdeu tudo que tinha, o povo teve que voltar para reconstruir toda a sua casa, reconstruir a sua fé, né, em outras palavras também. E a gente percebe, né, que Deus acabou cuidando de tudo dessa nação, né, de Israel. Muito bem, pessoal. Então, considerações finais aí sobre essa história longa, né? Que a gente resumiu praticamente, acho que a gente falou 10% da história, né? Porque a gente só falou os pontos principais mesmo e as datas, né? A linha cronológica. Então, se o pessoal quiser se aprofundar mais, vai ter que ler a Bíblia, né, Botelho? É isso aí. Suas considerações finais aí, já aproveita. Então, vamos lá. É interessante a gente ver que a gente rodou ali quase 2000 anos aí de histórias, né, desde lá do início, lá da época de Abraão. Mas é muito interessante. Eu, modestamente, nunca tinha pego assim, visto claro que nos primeiros, que nem tu disse, tu acaba tendo uma ordem cronológica, mas mais pra frente é tudo meio embaralhado, e nessa pesquisa que eu fiz foi interessante a gente conseguir encaixar alguns livros que às vezes a gente nem sabia por que existiam, né, o que essa história tem a ver com todo Israel, ou por que isso está na Bíblia, né. Então é interessante pro cristão de hoje ler o Antigo Testamento de ordem cronológica para conseguir entender toda essa construção que Deus fez no povo de Israel, desde lá sendo apenas uma família, né, o Israel com seus 12 filhos, até chegar ali no Novo Testamento, então, né, sendo todo um povo, todas as lutas que tiveram, né. É importante também a gente ver toda a questão espiritual e a gente conseguir encarar Israel como uma pessoa, né, e todos esses problemas que Israel sofria são coisas que a gente sofre também, né? Às vezes a gente coloca um ídolo na nossa frente, às vezes é um ponto que a gente está a favor, um ponto que está contra, né? Às vezes a gente está dividido, não sabe se continua seguindo a Deus ou se a gente segue a nossa carne. Então a gente consegue encarar essa história como se fosse uma pessoa e colocar isso no nosso dia a dia e tentar ver que realmente Israel, a gente tem muito exemplo negativo do que a gente não realmente deveria fazer, né? E tentar ver que, olha, as pessoas, elas tentaram fazer pelo lado errado, tentaram seguir os deuses delas. Até tem uma parte ali que eu não lembro, acho que eu nem comentei ali, que foi que eu comentei da cobra de bronze que Moisés, né, tinha feito para afastar as serpentes ali antes de entrar na Terra Prometida. E é interessante que essa cobra, ela vai ser, essa serpente, esse poste aí, ele vai ser derrubado bem mais lá pra frente. Alguns livros pra frente que aparece que tem um ponto lá que diz que derrubou até a serpente ali que Moisés tinha levantado, porque até essa serpente os caras estavam adorando, né? Então, qualquer coisinha que tu botava lá, que era um bicho, que era uma coisa, os caras começavam a adorar, né? Então, Levantava, sei lá,
um iPhone 6, o pessoal adorava. Mas, então, a gente consegue ver que hoje em dia a gente tem tantas coisas do mesmo gênero, né? A gente levanta, que nem tu disse, o iPhone, a gente levanta uma pessoa... Ou até um templo de ouro no meio de uma cidade, né? É, também. E as pessoas estão adorando a coisa errada. E a gente consegue ver em toda essa história de Israel como as pessoas, elas voltam sempre a adorar coisas erradas. E Deus tem que ir lá e dando um tapinha aqui para a direita, um pouco para a esquerda, encaminhando o povo. Então que a gente consiga ver o povo de Israel como um exemplo negativo para a gente buscar a Deus sempre em primeiro lugar. Muito bem, muito bem. Gesder, muito obrigado, cara, por participar aí do nosso, pelo amor de Deus, nosso podcast. E agora aí, deixa sua consideração final e já faz o teu jabá lá, pessoal poder saber onde te achar. Beleza, eu que agradeço o convite, foi um prazer mesmo fazer alguns comentários aqui e também aprender um pouco mais, né? Posso deixar bem claro que eu aprendi também muita coisa. Como conclusão é olhar para Deus e ver a soberania dele, né? Porque lá em Gênesis 3, ele já diz algo para Satanás que é incrível. Ele fala que ele vai pôr inimizade entre o descendente da mulher, que seria a humanidade, e Satanás, e que um dia esse descendente iria pisar na cabeça da serpente e a serpente morderia o calcanhar. E nós vemos durante toda a história de Israel a preparação para que esse descendente veia. Só que ele só pôde vir quando chegou na plenitude dos tempos. Lá em Gálatas 4, Paulo fala isso. Só quando chegou numa data tão específica que o evangelho ele conseguiria ser propagado com muito mais facilidade, porque o Império Romano já estava formado, o Império Grego também já tinha, até mesmo estava definhando já, mas já existia a escrita, já existia várias rotas, né, que sempre fala, todos os caminhos levam a Roma, já existiam várias rotas para as outras cidades. Então, quando Cristo veio ali descendente de Israel, o evangelho pôde ser propagado com muito mais facilidade. Só que para que ele pudesse vir, anteriormente Deus tinha que manter Israel firme, manter Israel de acordo com a vontade dele. Mesmo caindo, Deus levantando todas as vezes até que chegasse o final. Então eu acho que levo isso para a nossa vida. Muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós quebramos a cara feio, mas Deus nos mantém até que chegue a plenitude do nosso tempo e a gente possa encontrar nosso Salvador, né? E para mim essa história ela se completa, ela realmente é sensacional, por isso que é necessário estudar um pouco da história de Israel também. E como jabá, né? Bom jabá. Quem quiser encontrar um pouco do que eu faço, eu tenho um podcast junto com outros caras sensacionais ali do Achando Graça, achandograça.com.br. Link no post! Link no post. Nós também temos podcast lá, a gente fala sobre tudo, desde de cultura, filosofia e também muita teologia. Então, se você quiser encontrar algumas discussões lá que a gente não tem medo de falar do assunto, é só ir lá e assistir, ouvir e comentar também. Muito bem, muito obrigado, Gesder, mais uma vez. E acessem lá o AG, né? O AG, Achando Graça, isso aí. E eu também encerro aqui, quero deixar o pessoal, isso aí, tudo que o pessoal falou é bem importante já, tudo que o Gesner e o Botega falaram é bem importante. E quero lembrar que no caso dessa nação de Israel, né, Deus ele poderia ter escolhido qualquer povo, né, mas ele escolheu Israel. E a razão pela qual escolheu a nação de Israel, ele ter escolhido essa nação, não foi só pelo propósito da vinda do Messias, né? Tipo, esse é o principal propósito, mas ele também tinha o desejo que Israel ensinasse aos outros povos sobre ele, né? Porque a gente vê, né, que no Jéssica comentou, depois quando chegou Jesus, né, Jesus, ele eliminou essa questão de que só Israel, só quem era de Israel seria salvo. Mas Israel, ele deveria ser uma nação onde tivessem sacerdotes, profetas, missionários, né? E Deus, ele queria que Israel fosse esse povo diferente, que fosse um povo que as pessoas olhassem e pudessem ver que dali viria realmente o Salvador, dali viria o Messias. E Israel falhou, né? Falhou nisso daí. E a gente percebe que mesmo eles falhando, o propósito de Deus, ele foi cumprido, porque Deus conseguiu trazer Jesus. E assim somos nós, né? Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. Ele quer que a gente fale do Filho dele para as outras pessoas, que a gente seja a diferença, que a gente seja aquilo que as outras pessoas, que a gente aparente o Filho dele, né? Só que muitas vezes a gente falha. Mas mesmo assim, Deus, ele tá
preparado para nos ajudar a levantar de novo e conseguir seguir ele. Só a gente não precisa também ficar caindo sempre, né? Então é isso que eu levo pra mim também, além do que o pessoal comentou aí já. E se você fica pra área de feedback, então daqui a pouco, e pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Nossa, 59 podcasts. Veja só! Muitos. Muitos. Vale lembrar, Dandeco, sempre... Nosso feed é pelo amor de Deus.org.br/feed/podcast. E por que a gente fala? Só pra falar, né? Porque está no post, link está no post. Nossa. Veja só. Também o link do iTunes, então entre lá, nos avalie. E tem muitos outros links lá de coisas que você pode acessar. Tudo no post, veja só. Vamos aos feedbacks do PDD 58, que a gente falou sobre Sansão, porque hoje temos milhões de feedbacks. Uau, é e-mails, feedbacks, é tudo. É muita coisa, não é? Vamos primeiro então aos feedbacks, né? De outros episódios que recebemos por e-mail, veja só. Nossa! Quem que mandou o e-mail aí? Foi o Paulo Henrique de Souza Batista. O que ele disse? Olá, galera do PADD. Poxa, esse podcast foi tão bom que quando pensei que estava chegando aos 20 minutos, ele acabou. Olha só. Foi bem enriquecedor escutar e ver vocês compartilhando essas experiências com nós, ouvintes menos experientes. Vim do No Barquinho 90. Teologia pra quê? Olha, ó, link no post. O e-mail que os assuntos se complementaram para mim. Voltarei mais vezes ao PADD, podem ter certeza. Muito bem, Paulo, muito obrigado pelo seu feedback, por mandar seu e-mail, né? Veja só, aquele dia ali que queria mais tempo e veio quando acabou, né? Claro que não coisa tinha... boa é assim, né? Não, ele pensou que estava apenas 20 minutos escutando, já estava escutando já 6 horas o podcast. Não, tô brincando, também não foi tanto assim, né? Mas muito obrigado pelo seu feedback, vamos ao próximo. O próximo e-mail é do Josias Fernandes. Opa, o que ele disse? Paz do Senhor, paz. A paz. Ouvi o pod sobre os Estados Unidos e tenho uma experiência. No ano de 2002, me aventurei em uma viagem dessas. Só que de forma errada, arrisquei uma viagem pelo México, cheio de aventura. Até aí tudo tranquilo, Deus guardando e tudo mais. Mas depois de atravessarmos a fronteira, quando já saímos do estado do Texas, fomos apanhados pela polícia. Fiquei 34 dias detido e fui deportado em segurança ao Brasil. Neste meio tempo, Deus usou um irmão da Guatemala e me fez entender que o que Deus tinha para mim era aqui no nosso país. Acompanho sempre o podcast de vocês. Deus os abençoe! Muito obrigado, Josias. Veja só o testemunho de Josias, né? De quem tentou entrar lá de algumas formas. Outra né, coisa que Deus queria te dizer é que você deve entrar nos Estados Unidos, né? Não pelo México atravessando. Claro, por avião, né? Pelo aeroporto, né? Mas viu ali que ele aprendeu ali, ele entendeu que Deus queria, né? Que ele trabalhasse aí no país dele, não fosse para outros países, né? Até porque ele tentou ir de forma legal. Porque lá no episódio lá dos Estados Unidos, né? A gente falou lá sobre essa questão da ilegalidade. Tem muita gente que vive legal lá. Só que a gente sabe, né? A gente é cristão, a gente não pode viver legal. Mas ali, nosso nobre amigo ouvinte deu o seu feedback, ele seu testemunho, mostrando, né, que ele passou por isso e não vale a pena mesmo, né? Veja só. E agora ele está ali servindo, né, na sua cidade, no local que ele está, no né? nosso país, veja Nosso só. país, veja só. Agora sim, os feedbacks do podcast de Sansão. Vejam lá, e a primeira é ela, Paloma Pena. Olha só, nossa colunista aqui do PADD, o que disse? Muito bom o podcast, a série Personagens da Bíblia é muito legal. E podemos aprender muito com todos eles. Com Sansão não é diferente. Vejo ele como um ótimo exemplo de como não deixarmos nossos desejos tomarem um lugar maior que Deus na nossa vida.
Mas o melhor de tudo tá nos extras, quando o Eduardo vai pesquisar o nome da Geisa. Eu ri demais. Você riu também, Dandé, quando você colocou os extras? Os extras, nossa, por isso que tem aquela música country, uma música alegre no fundo. Claro, porque é engraçado, veja só. Mas a Paloma aí deixou seu feedback sobre Sansão, vendo que ele é um exemplo como a gente não pode deixar a nossa própria vontade, né, ficar acima de Deus, porque Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Muito obrigado, Paloma, vamos ao próximo! O Nito Xavier! Nito Xavier é lá do Pupilas em Brasa! Vejam, falar em Sansão é sempre interessante, pois ao mesmo tempo que impressiona a sua fraqueza quando o assunto é mulher, né, nos chama a atenção ao tamanho do poder da vontade e a força de Deus. Muito bom o cast! Já gravamos um cast sobre Sansão quando falamos do Hulk lá na Pupilas. Lá no Pupilas, se eu achar o link, eu vou colocar link no post! Uau! E sobre as referências dele em heróis, acho que quase todos têm um pouco de Sansão quando analisamos pelo ponto de ter um ponto fraco, uma kryptonita. Veja só! Ainda não tenho habilidade de comentar todos. Quando chego pra comentar, já sai outro. Mas um dia chego lá. É que aqui nós somos, né, velocidade e estrogonoficamente sensível. Uau, né? Veja só, aqui a agenda do Pelo Amor de Deus, aqui é uma agenda Lidl. Muito obrigado aí pelo seu feedback, Nito. Vamos ao próximo. Sempre ele, Luiz Vulcani. Sempre presente, nosso grande comentador lá do Esconderijo Underground e do blog Eu Escuto Podcast. Uau, né? Fala, galera, ótimo podcast. Sansão é um personagem muito louco que faz a alegria da petizada na escola bíblica dominical, vejam. E nos faz refletir em como os desejos da carne podem interferir em nossas histórias. Veja só. Muito boas comparações com os personagens da Marvel. Grande abraço. Grande Luiz Vulcani, sempre presente. Muito obrigado pelo seu feedback. Vamos ao próximo. O próximo agora é Thiago Ramon Brito. Que ele disse? Parabéns. Mais um podcast muito bom, dinâmico e engraçado. Muito obrigado pelo seu feedback. Veja só o pessoal aí deixando seus feedbacks nos feedbacks do Pelo Amor de Deus. E agora está na área de feedbacks. É muito feedback, né? Vamos às indicações, Dandeco. Sim, temos o DDUC. Que é o site lá, o podcast Desabafos de um Cristão. É o 14, Intolerância, Ação ou Reação. Falaram sobre a questão da intolerância religiosa que estamos vivendo, né? Por parte dos religiosos, no caso, né? Se é uma ação ou se é uma reação, né? Aos ataques, aos religiosos. O que está acontecendo? Estamos numa guerra! Nós estamos em crise política. Estamos em crise religiosa, estamos em crise no cristianismo. As pessoas estão deixando Jesus de lado. O que está acontecendo? Será o fim, Dandeco? Isso é um mistério que só será desvendado no próximo podcast. Ou não! Então tá, por hoje é só, até mais. Tchau.